Prazer, satisfação imensa de estar aqui com os irmãos, conhecendo os irmãos, compartilhando da comunhão com o Senhor. Já tivemos um bom tempo com o pastor Felipe e a sua esposa ali, na residência deles, né? Conversando bastante, depois participamos de um jantar maravilhoso, né? Jantar que eu gosto mesmo, né? Parece que ele já sabe, pedindo informação por alguém, não sei, ligar lá para casa, né? Mas a irmã fez aquilo que eu gosto, macarrão, cuscuz, ovo, né? E calabresa, linguiça, né? Então, bênção. E o suco da minha preferência, maracujá. Eu bem que não tinha giló, né? Que é um prazer imenso estar aqui com os irmãos, estar aqui em Natal. Foi um tempo muito bom a associação das igrejas regulares, um tempo de aprendizado, um tempo de rever irmãos, amigos. Então foi maravilhoso. E tem sido muito bom estar na casa do pastor Tenório, né, esses dias lá com ele, com a irmã Débora, onde a gente ri bastante, porque com o pastor Tenório não tem como não ficar rindo. É uma bênção. Irmãos, eu sou o missionário Marcos Reis, eu sou natural de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Fiquei lá até 22 anos de idade, quando saí de lá para ir para Rondônia. Fiquei 5 anos em Rondônia e retornei ao Ceará novamente, dessa vista ao Crato, onde fiz 3 anos do curso médio de teologia e retornei de maneira definitiva para Rondônia em 2001. Estou lá até o prezado momento. Nesse tempo, que nós estamos lá de 2001 até hoje, Deus nos agraciou com o privilégio de plantarmos 3 trabalhos. Primeiro, a Igreja Batista Regular, no dia 10 de outubro de 2001. Entregamos aquela igreja em 18 de fevereiro de 2007. E iniciamos no mesmo ano, em janeiro, o trabalho da Igreja Batista Regular Ebenezer, o qual entregamos em 2017. E em 2017, dia 25 de julho, nós iniciamos o trabalho da Congregação Batista Regular Manancial, onde estamos hoje, né? Pela graça do Senhor. Então já entrei em contato com a nossa missão, né? E disse, olha, esse vai ser o último trabalho para começar do zero, né? Já estamos com a idade um pouquinho avançada, minha esposa fez cirurgia de coração, não pode mais me acompanhar nessa luta que é de trabalho pioneiro. Então, por conta dessas questões, a gente não vai começar mais do zero, mas vai dar assistência ao trabalho que nós temos hoje, de ministério, como o acampamento. Assumimos essa responsabilidade de estar trabalhando no acampamento das igrejas regulares lá de Porto Velho, de Rondônia, e também temos um ministério de apoio a igrejas que estão sem pastor. Estamos apoiando atualmente a Igreja Batista Regular, a Igreja Batista Evangélica Fundamentalista em Canutama, no Amazonas. Chega lá, eu pego um ônibus, 7h30 da noite, 7h30 da manhã, chego 4 horas da tarde, pego um mototáxi rapidamente e vou para a beira do rio, onde eu embarco 6 horas no barco e amanheço lá, no raiar do sol, em Canutama, e a gente fica 2 finais de semana apoiando esse trabalho. Olha, nós, os desafios ainda são grandes, mas o Senhor que nos trouxe até aqui há de continuar a nos abençoar. Agradeço as orações dos irmãos, as palavras de incentivo, né? E as ofertas de amor que os irmãos mensalmente têm enviado, que tem feito grande diferença lá para o nosso sustento. Que Deus nos abençoe. Irmãos, nós temos uma grande responsabilidade de fazermos missões. Missões é algo que está no coração de Deus, é o pulsar do coração de Deus e deve ser a prioridade da igreja do Senhor. Eu falo, às vezes, palavras duras onde eu ando e algumas pessoas ficam meio chateadas comigo, mas a gente não tem como deixar de falar a verdade, né? Hoje em dia, falar a verdade é muito perigoso, né? Porque nem muitos crentes gostam de ouvir a verdade, por incrível que pareça. Mas eu digo que uma igreja que não vive missões, ela pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos da igreja que Deus vive. Porque essa deve ser a prioridade. Eu nasci ouvindo isso do púlpito da igreja, da primeira igreja em Juazeiro do Norte, através do pastor David Limangino, talvez alguns conheçam aqui. Ele dizia, missões é a alma do coração de Deus, é o pulsar dessa igreja, e
ele não deixava que isso fosse só conversa de púlpito. Ele não deixava que se cortasse missionário, ele sempre ampliava missionário. A igreja podia passar por um vermelho, mas ele não cortava missionário. E ele era realmente uma bênção nesse sentido. Então, eu herdei dele isso, né? Está priorizando missões. E se a igreja não fizer missões, ela vai em falta com Deus. Então, fazer missões é a prioridade da igreja. O que é fazer missões? Fazer Cristo conhecido no mundo inteiro como o único e suficiente Salvador da humanidade. Em suma, missões é isso. E a missão da igreja é cumprida mesmo. Começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. E Jesus falou que tem duas dificuldades nessa tarefa. Qual é a primeira? O campo é grande. Jesus diz, a seara é grande, né? Porque é o mundo que a igreja tem que alcançar. Mas a outra dificuldade, ele disse, são poucos os trabalhadores. Mas aí está a solução. Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E eu acredito que através das orações da igreja, dos irmãos, Deus está enviando obreiros, levantando obreiros para fazer a sua obra. Missões faz com oração, a igreja orando por obreiros, para que possam chegar na obra, para aqueles que estão no campo. Missões se faz também com contribuição. Contribuição. O reino de Deus aqui na terra, ele é acrescentado, ele é divulgado e ele precisa de dinheiro aqui nessa terra. Na eternidade não vai precisar, porque a gente vai ter de sobra larga de ouro para andar, né? E ouro é dinheiro, né? Então não vai ter problema, cristais, esmeraldas e tal, mas aqui a gente não tem ouro, nem tem esmeralda, aqui a gente tem a vida dos crentes que são salvos e que Deus trabalha para que possa estar usando os bens que Deus nos oferece para a manutenção da sua obra como um todo, para cuidar da igreja onde estão, do salário pastoral, a pagar as energias, colocar certos confortos que são para nós mesmos, não é verdade? Quem usufrui disso? É Deus? Não. É Jesus? Não. É o Espírito Santo? Não. Eu e você que senta nesse banco, tem esse ventilador, tem uma água gelada. Somos nós que usufruímos dos benefícios materiais, né? A Santíssima Trindade não usufrui disso de nada, mas nós somos, de fato, privilegiados e nós usufruímos disso. Os missionários que estão no campo fazendo a obra, né? Os recursos que chegam para que aquela obra possa alcançar. Então, dinheiro é essencial. Diz um cantor aí, secular, tem que pagar para nascer, para viver e para morrer. É a pura verdade, né? Sem dinheiro você não é sepultado não. Tem que ter dinheiro para ser sepultado, para viver, para nascer. Então na obra de Deus não é diferente. E eu queria aqui, com a permissão do Espírito Santo de Deus, convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas 29. O texto que a gente tem como base é 1 Crônicas 29. O que acontece aqui nesse contexto, quando você abre? Davi sempre teve um sonho de fazer o templo. Só que ele foi proibido de fazer esse templo. Mas Deus deu a Salomão, seu filho, esse privilégio. Mas Davi, como ele estava tão ansioso e desejoso de fazer esse templo, ele conseguiu os materiais necessários para a construção do templo. E como é que ele conseguiu isso? Ele ia à guerra. E os despojos que ele conquistava das nações, a qual ele derrotava, trazia-se uma parte lá para a Câmara do Senhor, né, depositado para o Senhor, outra parte para o povo e outra parte para o rei. E aí ele conseguiu, o tesouro particular dele, privativo dele, como também de dinheiro que ele arrecadou nessas guerras aí, e ele juntou dinheiro. E convidou o povo também, os generais comandados dele, a contribuir nessa obra. Depois você vai ver um texto parecido com isso lá em Êxodo, né? Deus liberta o povo lá do Egito, e Deus diz, olha, eu quero que o povo traga Moisés, diz o povo que traga utensílios para fazer o tabernáculo. E o povo trouxe, né? Então, Deus, ele chamando, né, o povo, convocando o povo para contribuir. E aqui eu queria mostrar aos irmãos
alguns princípios básicos que nos ajudam na contribuição. Eu acredito que muitos crentes não são abençoados porque não conhecem esses princípios, porque não entendem o privilégio do que é contribuir na obra de Deus. E eu quero chamar a atenção. Vamos ler até o 3, para a gente não ir muito longe, e à medida que a gente vai meditando, a gente vai seguindo aqui os versículos. Meu cabeçalho está as ofertas de Davi e dos príncipes. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engates, pedras de várias cores e mosaico, e toda sorte de pedras preciosas e mármores, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Amado Deus e Pai, estamos aqui como igreja do Senhor, diante da Tua palavra, e necessitamos ouvir a Tua voz, a Tua administração. Nos traz edificação, consolo e exaltação através da pregação da Tua palavra. E Teu Espírito Santo nos capacite, dando iluminação para que possamos compreender corretamente a Tua palavra e que Ele nos ajude a aplicá-la nas nossas vidas. Oramos que seja assim em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui, que deve ser aplicado não somente na questão financeira, de contribuição, mas em todo o serviço da obra de Deus como um todo. Em tudo que a gente vai fazer. Na direção aqui do retroprojetor, no louvor, na pregação, no ensino da escola dominical, para nos trazer aqui para esse templo, louvar o Senhor, para tudo que a gente vai fazer concernente à obra de Deus, nós precisamos do nosso primeiro princípio. Que princípio é ele? Davi diz, olha, essa obra não é obra para homens, mas é obra para o nosso Deus. Olhe para esse trabalho aqui, essa congregação, e veja como uma obra para Deus. Você não está fazendo um trabalho para a igreja mãe, para o pastor Felipe, né? Para você, não. Você está realizando uma obra para Deus. Essa congregação ela pode ter poucos membros, pouco recurso financeiro, mas essa congregação é um pedaço e é um todo da obra de Deus. Não é qualquer coisa, irmãos, que nós estamos estabelecendo aqui nesse bairro. Nós estamos estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Veja dessa forma, é o reino de Deus. Essa obra que Davi queria realizar, que era o templo, não era templo para os homens, para que os homens reconhecessem aquele trabalho e aplaudissem aquele trabalho. Não! Aquele trabalho era feito para Deus. E para ser feito para Deus, deve ser o melhor que a gente pode dar e que a gente pode oferecer. Eu sei que muitos crentes, na sua inocência, né? Eles chegam e dizem, irmão, eu vou cantar o hino, eu nem ensaiei, mas é para Deus? Se é para Deus, deveria ter ensaiado, irmãos, né? Vamos aqui, cair aqui a ficha nesse sentido. Se é para Deus, tem que ser feito o melhor. Eu posso não ter a melhor voz, mas dentro daquela voz que Deus me concedeu, eu ensaiei. Eu chamei o tocador, a gente ensaiou bonito. Não é aquela coisa de uma pessoa que já tem um dom para aquilo, mas eu ensaiei. Fazer o melhor para Deus é se esmerar naquilo que você vai realizar, dando o seu melhor. Não precisa ser um vocalista, um tenor, um contralto, não. Mas fazer o melhor dentro daquilo que Deus te dá a condição de fazer.
Se você é uma pessoa que nunca teve condição de entrar no seminário para estudar e Deus te chama para assumir uma congregação, faça o seu melhor, Deus vai te abençoar. É um recurso que Deus vai te dar, é o que você tem, e faça o melhor. Então nós precisamos fazer assim, para que seja aceito por parte de Deus. Levíticos 22, a gente não vai ler aqui, mas depois você vê em casa, sacrifícios a Deus. É o tema do capítulo 22 de Levítico. E Deus estabelece, para que eu aceite tal sacrifício, tem que ser perfeito. O animal não pode ser cego, não pode ser manco, não pode ser dilacerado, desproporcional. Eu só aceito se for filé, bom, perfeito. Se não for para ser assim, não me traga, porque eu não aceitaria tal sacrifício. Em Amós capítulo 5, ele chega lá e diz: olha, vocês estão aqui me perturbando, doendo os meus ouvidos com esses intrépidos louvores aqui, desafinados. Por quê? Porque a vida não está coerente com o louvor que está sendo apresentado. Louvar a Deus e fazer o melhor é quando a vida está em harmonia com aquilo que está sendo realizado. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e oferta? Não! Corrige a tua situação com o teu irmão, entra em harmonia com o teu irmão, em outras palavras, coloca a tua casa em ordem, para que você venha oferecer para mim o melhor, para que eu aceite. Irmão, isso é muito sério. Quando eu vou ofertar alguma coisa para Deus, meu dízimo, a minha oferta, eu tenho que ter esse entendimento. Eu estou ofertando para Deus. Não é para o pastor Felipe, não é para irmão, não é para carne e sangue, é para Deus. É para que se estabeleça o reino de Deus ali naquele bairro, ali naquela cidade, ali naquele estado. Quando você tem isso em mente, você não terá dificuldade de ofertar. Mas quando você não tem, você vai ser o Ananias e Safira da vida, enrolados financeiramente, e pode estarem sob a sentença de juízo de Deus. Ananias e Safira, vendo que os apóstolos entregavam as suas propriedades, que eram vendidas, Barnabé vende uma propriedade, ninguém sabe quanto, mas pelo texto, uma de muito valor, e chega lá e deposita nos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, no primeiro banco da igreja, vê aquilo, rapaz, olha o tanto de like que deu, né? Que a palavra hoje é like, né? Olha o tanto de curtida que deu, rapaz. Olha, não, vamos fazer isso. Aí foram lá, venderam um terreno por 20 mil, em tese. Vamos dizer que foi por 10. A gente guarda 10 aqui, né? 40 mil, a gente diz que foi por 20, e a gente fica com 20 e dá 20 para eles e pronto. Aí a gente vai estar pousando perante a congregação de pessoas generosas e vai ser uma bênção. Fizeram isso. O homem morreu. Depois vem a mulher depois de 3 horas e morre também. Né? E quem fala aqui, porque você mentiu ao Espírito Santo? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Cuidado com o tipo de vida que a gente está levando dentro da igreja do Senhor. A gente tem que analisar aquele texto de Mateus capítulo 7 e ficar preocupados, né? Uma exortação muito grande. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz milagres. E o Senhor dirá abertamente para aquelas pessoas: eu não os conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Muito crente brincando na igreja, muito crente brincando com o Evangelho, se esquecendo de Gálatas. Não zombeie. Deus não se escarnece. Não brinque com Deus. Deus é sério demais para que a gente possa ficar brincando de ser crente, porque Ele sabe e conhece o nosso coração. Alguém diz: ah, pastor, só quem conhece o meu coração é Deus. Irmão, aí é que a gente tem que estar preocupado, porque Ele conhece, Ele sabe quem eu sou. Tá? Então a primeira motivação, ou o primeiro princípio que a gente deve levar em consideração é que ao contribuir, essa contribuição deve ser feita para Deus. E é para Ele que eu estou fazendo. E eu vou fazer o melhor para Ele. E eu vou doar o melhor para Ele. Eu não vou ser mesquinho, porque é para Deus. Eu vou levar em consideração quem Ele é. Eu vou levar em consideração o que Ele fez por mim. Eu vou levar em consideração a gratidão, o amor. Aí você pode colocar aí
muitos princípios que você pode acrescentar a tudo isso e ofertar a Deus o seu melhor, sabendo que você está ofertando para uma obra que é eterna, que já deu certo esse plano de salvação. Deus idealizou o plano de salvação, aí você vai ver a conclusão desse plano lá em Apocalipse 7, quando vem uma multidão de todas as tribos, povos e raças, e perguntaram para ele: onde vem essa multidão? Esses vêm lá da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e que terão o direito de entrar pelas portas e adorar o Senhor por toda a vida. Já deu certo a salvação. O plano de Deus já deu certo. Não está consumado na história, mas que já deu certo. Deus já nos vê glorificado. Aqueles que chamou, a esse também justificou, a esse também glorificou. No plano de Deus, nós já somos glorificados, embora essa glorificação não tenha sido feita ainda. Mas nós no plano de Deus já somos. E Deus trabalha assim, sempre no presente, nunca nem no passado, nem no futuro, mas sempre no presente. Pronto? Então, o primeiro princípio aqui, entenda isso. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, quando você contribui para missões, você está contribuindo, não é no sustento do missionário. Ele está pegando essa carona, mas você está investindo no reino de Deus. O outro princípio que tem que ser levado em consideração, versículo 2: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus. Aí ele vai dar uma série de materiais que ele providenciou. Mas ele diz: com todas as minhas forças. O princípio aqui é do esforço. Tem que ter esforço. Tudo que a gente vai fazer para Deus tem que ter esforço. Ou seja, tem que custar alguma coisa vindo da nossa parte. Nós não podemos dar a Deus resto, porque Deus não quer resto. Deus só aceita as primícias que venham de nós. Por isso ele fez a festa das primícias, né? Para que o povo primeiramente entregasse a ele o melhor, confiando de que Deus iria prover o restante necessário que o povo precisava. Então nós temos esse princípio. Eu não me lembro agora o Provérbios, acho que é Provérbios capítulo 3, se não me engano, 19, né? Servir ao Senhor com todas as primícias da tua fazenda, se não me fala a memória do versículo. Desde que eu tomei as vacinas do Covid, eu fiquei esquecido de muita coisa. Por isso que eu digo, eu não sei se é. Mas aí a gente vê o princípio de Deus. E aí a gente vê pessoas que ofereceram a Deus a sua própria vida. Esforçou-se por fazer alguma coisa melhor para Deus. Um exemplo desse era Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele errou, porque Deus diz: olha, não faz o censo, ou seja, não conta quantos soldados tu tem para aquela guerra tal. Davi, em desobediência, contou, fez o censo dos seus exércitos, do seu exército. Deus mandou uma praga que estava matando o povo, começou a matar o povo. Aí Davi corre rapidamente para Deus e diz: Deus, não faz isso não, Senhor. Quem errou fui eu. Esse povo não tem culpa da minha irresponsabilidade. Tenha misericórdia, Senhor. E Deus, ouvindo a oração de Davi, disse: tá bom, eu terei misericórdia, mas para isso, tu vai ter que oferecer holocaustos para mim. E aí Davi já está ali próximo a uma fazenda de um rapaz chamado Araúna. E ele chega naquela fazenda, fazendeiro conhecido, e ele diz: olha, rapaz, Deus disse que eu tenho que oferecer um sacrifício, eu quero comprar a tua fazenda de porteira fechada. Tá? Não tira nada aí, eu vou pagar o dinheiro aí por esses bois aí. Aí Araúna, querendo fazer uma média com o rei, disse: não, jamais eu cobraria nada para o meu rei, pode levar, é de graça. É o que Davi diz lá em 2 Samuel 24, 24. Longe de mim oferecer a meu Deus algo que não me custe nada. Tem que custar no bolso. Davi, irmãos, quando foi ofertar isso aqui, ele tinha passado por grandes guerras. Davi era um homem que ia na frente. Davi colocou a sua vida em risco em muitas e muitas guerras. Quando ele conquistou tudo que tinha que ser conquistado, e ele ficou parado, ele pecou lá com Betseba. Mas antes daquilo, ele estava na guerra, ocupadíssimo, dando um esforço de
tinha. Aquele material que ele deu, ele diz, com todo o meu esforço, afora tudo quanto eu já preparei, eu vou dar para o Senhor. Esforço. Quer ver uma pessoa que fez um esforço e que Deus elogiou aquela pessoa? Por mais que a condição financeira fosse pouca, irrisória, pequena, paupérrima, mas que ela recebeu um elogio tremendo de Deus. Uma viúva pobre, lá em Lucas, e nos outros evangelhos. Diz a Bíblia, o evangelista Lucas narra com mais clareza, sempre ele é mais detalhista nessas questões, e ele diz, chegou uma viúva pobre. Grandes homens ricos colocavam grande soma de dinheiro, ele exalta isso, para fazer o contraste. E aí chegou a viúva, dá ali 3 moedas para o Senhor. Jesus está ali na frente, vendo como as pessoas colocam as ofertas, não vendo o valor, mas vendo as motivações do coração, que levava as pessoas a fazer a obra do Senhor. E o Senhor, conhecendo aquele que deixou a venda de uma Hilux, uma fazenda fechada, com porteira, grande soma, Deus olhando, esse pessoal aqui, ele está dando o que sobra, está dando para se aparecer, pode dar mais, está dando 10%, pode dar muito mais. E Deus sondou no coração de cada um, e vem aquela mulherzinha, e deposita. E o Senhor pergunta para os discípulos, quem desses deu a maior fé? Qual foi a resposta de Jesus? Aquela viúva. Os discípulos, por quê? Porque todos deram do que sobrava, resto. Mas essa deu de tudo quanto possuía. Ela deu o seu tudo. Talvez aquela mulher, em outras oportunidades, desejava ofertar alguma coisa. Entrou naquele tempo, louvou o Senhor, mas não teve como ofertar. Mas naquele dia ela chegou primeiro e ficou ali na frente. Hoje eu oferto porque me deram esmola. Essa esmola aqui daria para eu comprar aqui um pão com café, mas não estou preocupado em satisfazer os meus desejos pessoais. Eu estou preocupado em adorar a Deus da forma que eu sempre quis fazer, dando-lhe alguma coisa a mais, além da minha vida. E ela vai e deposita aquela oferta. Tem de ter esforço. Os crentes da região da Macedônia se esforçaram. Paulo passando, porque na Judéia houve uma fome, uma tempestade, um terremoto, que prejudicou aquela cidade, os irmãos passaram dificuldades, e Paulo passando nas igrejas, levantando sustento, para ajudar aqueles irmãos da Judéia. E aí, irmãos, Paulo não quer passar numa região chamada Macedônia. Por quê? Porque eram crentes paupérrimos, pobres não, paupérrimos, que já dependiam de ajuda, precisavam de ajuda. E Paulo não queria pôr mais um peso sobre a vida daqueles irmãos. Ele diz, eu não vou passar lá. Mas aqueles irmãos, ao saber da necessidade dos irmãos da Judéia, e ao saber que Paulo queria tirá-los desse privilégio, ele disseram, rogaram a Paulo com muitos rogos, que não os deixasse fora da assistência aos santos. E Paulo diz, e eles fizeram mais do que nós esperávamos, porque eles, em profunda pobreza, deram além das suas posses, o que alegrou-nos por causa do aumento da sua generosidade. Deram muito mais das suas posses. Esforço. A gente não quer se esforçar para vir fazer o evangelismo 2 horas da tarde. Termina a escola dominical, que isso aqui pela manhã tem, pela tardezinha, né? Então, se for trabalhar a escola dominical 9 horas, a gente sai daqui 10h30, 11 horas, chega em casa, quando vai almoçar é quase 2 horas da tarde. Mas tem evangelismo às 3 horas. Mas a gente não quer se esforçar para vir para o evangelismo, porque está com a barriga cheia demais. Comida a galinha caipira todinha no almoço, está com a barriga cheia, cansado, enfadado, e não quer se esforçar
cancelar o sono de meio-dia para vir fazer o evangelismo. Não se esforça. Não quer ter esforço. Se esforça para conquistar o objeto do seu sonho. Hoje um objeto do sonho que muitos querem é um celular aí de última geração. E trabalham feito loucos, ou um carro de última geração, aí compram o carro e na hora de comer fica olhando para o carro que eles estão aqui botar dentro de casa. Mas ele conquistou o carro do sonho. Mas na hora de contribuir em missões, uma oferta missionária que sabe que todo final, todo último domingo de cada mês tem uma coleta de missões de manhã à noite, ele não contribui com nada na obra missionária, não se esforça para fazer a obra de Deus. Quer que Deus o abençoe e quer que Deus escute a sua oração. Ele não vai escutar a oração de gente assim, irmãos, que não se esforça para a sua obra, que não tem consideração para com o que Deus mais ama, que é a obra missionária. Você acha que Deus vai abençoar a sua vida assim? Não vai, é mesmo. De jeito nenhum. Tá? Nem adianta orar. Adianta ação. Tá? Então, irmãos, esforço. O que é que tem custado para mim, irmãos? Para andar com o Senhor? Para ter o privilégio de estar trabalhando na obra. Então, qual é o custo que eu pago com isso? Jesus falou que a vida cristã tem custo. Eu não gosto dessa frase, a salvação é de graça. Eu não gosto disso, não. Eu gosto de dizer que a salvação é pela graça, não de graça. Porque Cristo pagou o preço, foi um alto preço. E ele disse que se eu quiser segui-lo, eu tenho que tomar a minha cruz, eu tenho que negar a si mesmo, e eu tenho que estar pronto a morrer por ele. Não é de graça isso. Isso custa alguma coisa. Essa expressão, a graça é de graça, é banalizar a graça do Senhor. Não gosto dessa expressão, não. Eu gosto de dizer que é graça de Deus. A salvação é graça. É um favor imerecido, que custa muito, tanto para Deus como para aqueles que o seguem. Está pensando que é fácil recusar as coisas do mundo, recusar a carne? Não, matar a carne não é fácil, não. Custa muita coisa, é uma luta tremenda. Uma luta, morrer para o mundo é uma luta tremenda diária que eu tenho que fazer. Eu não tenho que me esforçar. E aqui, se esforçar em outras coisas bem básicas que eu quero falar aqui. É por isso que a igreja hoje pede. Se esforçar para ler a Bíblia. Tem vezes, irmão, tem dias que você não vai querer ler a Bíblia, não vai ter vontade de querer ler a Bíblia. Vai ter dias assim. Mas você tem que se esforçar por ler a palavra. Vai ter tempo que você não vai querer ter comunhão com Deus, por incrível que pareça. Mas você precisa desenvolver esse hábito de leitura, de comunhão com Deus e oração. Entendeu? E esforço. Precisa ter esforço. Sem esforço nada acontece. E às vezes os discípulos perguntaram uma vez a Jesus: Senhor, quantas pessoas vão para o céu? Muitos. Ele disse: são poucas. E esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Foi Jesus que falou isso, não fui eu. Não é que eu vou entrar com o meu próprio esforço, não é isso. Esforçar é se abdicar de tudo aquilo que pode impedir de você de estar no caminho correto do Senhor. Tem que ter esforço. Então esse é o segundo princípio. Terceiro princípio aqui para a gente andar no nosso tempo boa, meu pai. A gente demora a vir aqui e já tem que andar correndo, né? 3. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei. Princípio aqui, irmão, importante. Amor. Amor. Não adianta fazer as coisas para o Senhor sem amor. Vai um texto que fala sobre isso. 1 Coríntios 13. Se você der a sua própria vida, os seus bens, sem amor, de nada valerá. De nada valerá. Não adianta esse esforço que você fez, se você não tiver amor. Diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira e se entregou. Se entregou por quê? Porque amou. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Amor é o que motivou o Senhor a deixar o lado da glória para chegar aqui nessa terra, sofrer o que sofreu por nós. É amor. É esse princípio. Eu não estou botando na ordem dos valores aqui não. E você coloca aí, como você acredita que tem que ser. Mas amor é importante demais. A palavra diz que nós devemos sempre fazer as coisas com amor. Os 10 mandamentos reduzidos de maneira mais simples. Amarás o Senhor teu Deus como único Deus, como único Senhor, e o teu próximo como a ti mesmo. Amor. E tem que ter amor para orar por uma pessoa que me odeia e que me persegue. Tem que ter amor? Tem que ter amor. É amor. E aqui, irmãos, Davi amava a Deus. Davi tinha os seus erros. Davi, de vez em quando, saía fora dos propósitos do Senhor, mas era um homem que amava a Deus. E por amar Deus, o amor de Davi a Deus fazia com que ele fosse além da normalidade. O que era a normalidade? Trazer os despojos da guerra, não tirar do tesouro particular. Isso vai além da normalidade. A normalidade qual é? Entregar o meu 10% do meu dízimo, entregar a minha oferta espontânea nos cultos quando é recolhido, entregar a minha oferta a missões, mas estar disposto a dar uma cesta básica ao irmão que necessita. Isso aí é além, isso é amor. Quando você ama nessa expressão, você faz além do que se pede. Você vai além aonde deve ir. Agora, quando não se tem amor, não se faz nem o que se pede, nem o dízimo entrega. Como assim, tem alguns crentes irresponsáveis nesse sentido. Nem o dízimo entrega. Não entrega oferta, não contribui nada na obra de Deus, é o peso da obra de Deus. Desculpe, irmão. Porque quem não trabalha, dá trabalho. Isso é o que eu aprendi nesses 58 anos de vida. Se você não soma, não ajuda, você está dando trabalho. Os outros estão carregando nas costas. Desculpa aquela expressão, mas é desse jeito. Não pode ser assim. A obra de Deus é preciso que todos trabalhem. Em Efésios capítulo 4, do versículo 1 em diante, 11 em diante, quando Deus subiu aos céus, Ele deu dons aos homens, versículos 11. Que dons foram estes? Evangelistas, apóstolos, doutores, mestres, pastores. Para que Deus deu isso à igreja? Para aperfeiçoar os crentes, para que os crentes aperfeiçoados estejam na doutrina correta, na maturidade cristã, e no versículo 16, que eles possam, com os dons que Deus nos concedeu, fazer a sua justa parte para que haja o crescimento da igreja. Sabe como é que essa igreja aqui vai crescer? Quando cada um de nós fizer a sua justa parte. Aí essa igreja cresce e desenvolve. Tá? Então, irmãos, nós precisamos estar envolvidos na obra do Senhor. E aqui é amor. E eu gosto de citar um exemplo aqui, porque quando a gente fala de Deus, né, de Jesus, algumas pessoas vão dizer, mas Jesus era Deus. Eu digo, mentira, ele não era não, ele é. Ele é Deus. Mas se você acha que não serve o testemunho de Deus, eu vou dar do homem. Lá em Romanos capítulo 9, um homem chamado Paulo. Esse homem, Paulo, diz que ele está chorando com incessante tristeza no coração dele por uma razão. Porque os judeus, os irmãos deles, os compatriotas deles, que de lá vinha as promessas, os patriarcas, as alianças, o testemunho e Jesus Cristo, eles recusavam tudo isso. E Paulo sabia que recusar Jesus era ir para o inferno. E no versículo 3 ele chama o Espírito Santo de Deus e diz, olha, eu chamo o Espírito e eu não minto, de que eu desejaria, que eu estaria disposto a dar a minha vida, a minha salvação, trocar, ir para o inferno e ser chamado de maldito, de anátema, para que esse ato pudesse gerar no meu povo a salvação. Eu estaria disposto a fazer isso, trocar de lugar. Eu não estou disposto a fazer isso.
Não sei se você está. Eu não estou. Eu nem pensei nessa hipótese até hoje. Você está me entendendo? Mas Paulo diz. E chama o Espírito Santo para ser testemunha daquilo que ele fala, que é verdadeiro. Paulo não sabia que isso é impossível? Sabia. Mas ele está dizendo, se fosse possível, eu assim o faria. Isso é amor. Que vai além de pregar o Evangelho. Paulo já estava pregando o Evangelho, dando a vida pelo Evangelho. Não já estava bom para Paulo? Não, mas Paulo estava além. Eu vou a mais do que isso, porque eu amo a Deus. Sede meus imitadores, porque eu fui de Cristo. Quem ama, irmãos, vai além do que se deve dar mais do que se pode dar. Ele não se contenta só com aquela coisinha básica lá. Não, ele não é medíocre na obra do Senhor. Não, ele é excelente. Ele é um crente diferenciado, uma crente diferenciada. Ele faz muito mais do que se pode fazer. Ele não se contenta simplesmente com a entrega do dízimo. Ele não se contenta somente de ir no domingo à noite. Tem crentes que se contentam e só no domingo à noite para a igreja. Vim, né? Quarta-feira não vem, porque não quer vir mesmo. Agora tem aquele que trabalha, não dá para vir. Tem uma justificativa, está doente. Estou falando de crentes que podem chegar na quarta-feira e não vem, na quinta-feira e não vem. No domingo de manhã para a escola não está, não vem. Só vai no domingo à noite. E aí ele diz, ah, vem minha parte. Que parte é que você fez, meu querido? Queria saber que parte é essa. Porque o diabo que não é crente, ele não perde o culto. Pode ter certeza disso. Os demônios, sim, estão atrás de nós aí, para saber o que é a nossa vida aí. E a gente crente em ser em Jesus Cristo fica perdendo o culto, brincando. Então, amor. Davi deu além daquilo que se pode dar. Voando até o dinheiro. Ele, no versículo, aí o povo dá, né, a oferta também, os generais dão. Ele perguntou no versículo 5, quem está, pois, de coração liberado para fazer isso? Ele usa a expressão coração. Depois no versículo 18, olha só, versículo 18, ele diz, Senhor Deus, de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. Davi está dizendo aqui para Deus na oração, no versículo 10 que se inicia, ele está dizendo, olha, que o povo de Deus não faça isso só uma vez, mas que o coração desse povo seja inclinado para que essa ação seja perpétua, não somente agora, porque isso vai depender do coração. E é o quarto ponto aqui que eu quero frisar, aos queridos. Tudo que você vai fazer para Deus tem que ser feito por meio do coração, com o coração aberto, com o coração generoso. Alguém disse certa vez, pastor, eu discordo do senhor porque Deus não está interessado no nosso dinheiro, Deus está interessado no nosso coração. Eu digo, irmão, quem dá o coração a Deus também dá a carteira. Você não deu a carteira porque você não deu o coração. Eu duvido se alguém dá o coração a Deus, não vai dar a carteira, não vai dar o carro, não vai dar o que tiver. Vai dar sim. Jesus falou isso abertamente lá em Mateus 6, 19, 20 e 21. Não ajuntei tesouro na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, aonde não tem ladrão, aonde não tem traça que vai danificar isso que você está fazendo. Vai ser eterno. Porque aonde está o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Olha aí, ó, Jesus falando sobre isso. Ele disse, é uma questão de coração, meu irmão. O pastor diz, eu não sei, eu não consigo entender, pastor Marcos. Umas pessoas não são generosas, é porque o coração ainda não foi entregue a Deus. Quem dia que entregar o coração a Deus mesmo, meu irmão, já era. Vai entregar, tu vai ver aqui a loucura que vai se repetir, né? A Rede Globo tem uma novela que vale a pena ver de novo, né? Um programa de novela. Então vale a pena ver de novo esse 34 e 35. Quando o Senhor chama o povo a ofertar para o tabernáculo, e o povo, diz o texto lá, mais de 7 vezes, e cujo coração
inédita. Deus diz assim, ó: ei Moisés, o povo está trazendo mais do que se pede, já tem sobrando aqui. E aí Moisés fala com Deus, Deus diz: não, diz o povo que para aí, já está bom. No nosso contexto hoje, meu Pai do céu, tem que fazer uma vigília, fazer um bocado de coisa para esse povo traz, né? Mas naquela época pediu para parar, porque tinha demais. Entendeu? Coração na obra, irmãos. Quando tem um coração na obra, a coisa é diferente. E ele diz: o meu povo e eu fizemos de coração. Aí, Senhor. Nosso coração está envolvido, tá? Nós vestimos a camisa do teu reino. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui compromissados com essa obra. Essa obra é minha, é nossa, é do Senhor. Nós vestimos a camisa. E aí o povo dá de coração. Esse é o quarto princípio. E o último princípio aqui, que também é interessante a gente frisar, versículos 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Da tua mão há a força e o poder. Contigo está o engrandecer e tudo dá força. Agora, pois, ó Deus meu, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos nos damos. Entenda esse princípio. Você contribui na obra de Deus, porque é Deus que te dá os recursos. Não é você que promove isso. É Deus quem promove. Davi foi guerrear, Davi era guerreiro, Davi era lutador. Mas quem foi que protegeu Davi da guerra? Quem foi que deu a vitória a Davi sobre os reinos que ele lutou e ele pelejou? Foi o Senhor. Lembra daquela luta com Golias? Tu vem contra mim, contra espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e Ele já te deu a mim. Eu vou cortar tua cabeça e jogar lá para os lúgubros. Davi tinha a plena certeza de que as suas vitórias adivinham do poder de Deus e não dele mesmo. Quando eu entendo que eu tenho um carro, que eu tenho uma casa, eu estava falando com o pastor Tenório sobre isso. O pastor Tenório contando das dificuldades que ele vivia quando criança. Com o desejo de comprar um pão, passava numa padaria para comprar o pão e não podia comprar porque não tinha dinheiro para comprar o pão. E ver coisas desse tipo. E eu falando: eita pastor, é quando o senhor olha para trás, na posição que o senhor está hoje, hein? Vai dizer: eu choro muito. A gente foi numa padaria lá tomar um café, meu pai do céu, de manhã, a padaria é um negócio fora de sério, muita comida que você sai de lá meio triste, porque tem só uma barriga, né? Muita coisa. E ele dizia: eu entrei numa padaria para chamar, e olhava as pessoas saírem com pão e eu não podia comprar um pão. Hoje eu posso trazer ele e o senhor aqui para a gente comer. O que a gente quiser. E sabe quem fez isso? Foi Deus. E Ele é muito generoso, irmãos, na obra do Senhor. Muito generoso. Eu tive um trabalho lá de Poço Branco ontem. Aqui ainda da outra vez, em 2015, que eu estive aqui. A igreja tem ajudado aquele trabalho, o obreiro e tal, mas na construção ele tira do seu bolso com a irmã dela e contribui. O semana ele deu fogo à congregação, daquilo que Deus dá. Porque entende que é Deus quem deixou ele chegar ali, para ser bênção, para ser usado nessa parte. Entenda isso, é privilégio você contribuir na obra do Senhor. Deus já te abençoou. Você não está dando a Deus para que Deus te abençoe, não, você já dá porque já foi abençoado. Abra mão para a obra de Deus, para o reino de Deus. Abra mão mesmo. Tá? Tira esse escorpião do bolso, em nome de Jesus. Tira o escorpião do bolso. Né? Deixa aí o dinheiro folgado. Dá com alegria. Porque Deus já disse: quem sou eu para que eu pudesse dar alguma coisa a Deus?
nada, não sou ninguém. Mas Deus, que é rico em bondade, quer me usar para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória, para abençoar o seu reino. Que privilégio, irmãos, que a gente tem dele. Que privilégio é esse? Quem sou eu? Saí lá de Juazeiro, né? Ah, de Juazeiro do Norte. Terra do meu barrigo, como já estava lá, né? Deixei naquela terra, saí morrendo de fome de lá. Eu saí de lá em 92. A situação era difícil, casado já com a minha esposa e com as duas filhas. A mais velha tinha 3 anos, a mais nova tinha 9 meses. Saí de lá para ir para Porto Velho para conseguir emprego. Eu comia um prato de comida na casa da minha mãe e levava outro prato para ela e para as duas meninas. Situação difícil. Né? Situação difícil. Desviado de Deus e da igreja. Me converti aos 10 anos, me batizei aos 12, aos 15 me afastei. Voltei para a igreja e para o Senhor com 22 anos. 7 anos fora da igreja de Deus. Queria conversa com crente não. Aí Deus me tira de lá, me traz para Porto Velho. Tudo que eu tinha estava dentro de uma caixinha de fogão. Uma rede velha, com as panelas, com os pratos. Cheguei lá, em Porto Velho em 92, 10 de abril de 92, com tudo dentro da caixa do fogão. Hoje eu não posso trazer tudo na caixa do fogão. Né? Tem um carro lá, 2014, 2024, 2025, tem uma moto, tenho 8 terrenos, tenho 2 casas. Quem sou eu para que eu possa dar alguma coisa para Deus? É Ele que me deu tudo isso. Nunca corri atrás de emprego, não. Quando eu entrei no ministério, nós recebemos R$600. Aí houve uma proposta para a gente entrar no ministério, para fundar um trabalho 20 quilômetros de Porto Velho, para nós ganharmos R$300. Mas eu alertei minha esposa, minha filha, a gente vai passar dificuldade. Fome não, mas dificuldade a gente vai passar. Mas Deus me chamou, nós vamos. No segundo mês, uma sexta-feira à noite, como essa, minha esposa chegou e disse: hoje a gente não vai ter como fazer janta para as meninas. Não tem nada. 2 meses. Eu digo, pega as crianças, dá um banho, vamos dar uma volta na praça, quando elas vierem, elas estão dormindo, e amanhã a gente vê como é que faz. Não tem o que fazer. E a gente fez isso. Quando a gente chegou de volta em casa, numa varanda bem na frente, de uma sacola. Eu deixei a menina na cama, quando eu voltei naquela sacola, tinha 1 quilo de bife, um pacote de 1 quilo de arroz, um pacote de 1 quilo de feijão, bolachas e um pacote de pipoca e um pacote de açúcar. E tinha um café. Mas não era qualquer café. Era Nescafé. Eu só tomava Nescafé. Eu não tomo café de pó, né, como diz aí. Mas naquela época eu e minha esposa só tomávamos Nescafé. É um Deus que sabe até as tuas preferências e faz os mínimos em relação a isso. Quem sou eu para que pudesse estar aqui nesse momento pregando a palavra do Senhor? Ninguém. Mas Ele me trouxe até aqui, como que trouxe até aqui. E por tudo que Ele tem feito, eu vou fazer para Deus, porque Ele me deu os recursos necessários para a realização da sua obra. Se a gente não pensar desse jeito, irmãos, é melhor nem seguir, né, o que a gente está seguindo até aqui. A vida cristã é dureza. Quem sou eu e quem eu não for para que pudéssemos dar alguma coisa ao Senhor? Nada. É Ele quem nos capacita, Ele que nos enche. A riqueza e honra vem dele. Sem condições, tenho 2 filhas formadas. Nunca minhas condições deram para fazer isso. Nunca tive condição de comprar carro, comprar moto. Tudo presente de irmãos. Quando eu estava em casa, o irmão chegou e disse: pastor, vem aqui na revendedora da Fiat. Eu chego lá e disse: olha, eu queria que o senhor me desse uma opinião aqui. Tem um carro aqui. Eu queria dar um carro aqui para uma pessoa que lá. Eu queria saber do senhor, a opinião, que o senhor manja de carro. Aí ele fez a latuca bem direitinho. Eu caí enganado. Aí ele: olha, o negócio é o seguinte:
Qual é o carro que é bom para a estrada de chão e bom para o asfalto? Está ali o Way da Fiat, ali o Way da Fiat é uma linha boa, tal e tal. Ah, o Way, aí chamou o vendedor, disse, é isso mesmo, tá, beleza. Entrou lá, quando chegou aqui, ó, do senhor aí. Se eu soubesse, ter pedido estrada, mas ele não falou nada. Foi esperto, né? Se tivesse que era para mim, no estrada é o melhor carro que tem. Assim que Deus faz. Até hoje, se eu fosse comprar um carro, eu não teria 2 mil para comprar um carro. Mas Deus dá riqueza e honra bem dele. Aí aquilo que Deus dá, usa. A glória dele. Amém? Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor é bondoso, o Senhor somos nossos corações, e o Senhor, mesmo vendo as nossas falhas, inutilidades, imperfeições, rebeldias, o Senhor insiste em nos usar. Louvado seja o teu nome, Senhor, por isso. Nos capacita, ó Pai, derruba tudo aquilo que pode ser empecilho na minha vida e na vida dos teus servos que aqui se encontram. E que o Senhor possa abrir o nosso coração, Senhor Deus, para nos envolvermos de maneira correta diante da tua obra, Pai. Investirmos a nossa vida, os nossos talentos, os bens que o Senhor nos concede. E que possamos aplicar esses princípios aqui mostrados pela tua palavra, nos servir ao Senhor. Obrigado pela existência dessa congregação, desses irmãos. Obrigado pela igreja mãe que dá toda a assistência na medida do possível a esse trabalho. E que o Senhor continue abençoando esse trabalho, para a honra e glória do teu nome. Oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.